Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula de equações diferenciais. Utilizaremos o material da plataforma Exatas, tá? Só que vamos ver aqui esse mesmo material colocado no PDF, para que a gente possa fazer uma síntese de alguns tópicos, tá? Então vamos lá. Bom, iremos estudar equações exatas, fatores de integração, equações de Bernoulli, tá? Então vamos lá. A definição de equação exata de primeira ordem. E vamos analisar essas equações exatas de primeira ordem e o critério de Euler para verificar se a equação é exata e podermos trabalhar sua solução, sua resolução. Nesta sessão vamos considerar... Então, pessoal, só voltando aqui, tinha pausado. Nessa sessão vamos considerar equações diferenciais de primeira ordem para a função y igual a y de x, ou seja, função y como função de x, da seguinte forma. O tipo de equação diferencial que a gente vai estudar é esse daqui, ó. Tipo, uma equação da forma m de xy mais n de xy vezes a nossa derivada primeira, que é justamente ela que dá a nomenclatura de primeira ordem, tá bom? Equação de primeira ordem, por conta da derivada primeira. Então, esse tipo de equação que a gente vai estudar. Em alguns livros aparece da seguinte maneira, ó. Essa mesma equação aparece dessa maneira aqui em alguns livros. Aqui foi colocado y'. Y' é a mesma coisa de dy dx, como a gente sabe do cálculo, né? Então, em alguns livros coloca da seguinte forma, dizendo que essa função, esse trecho, né, digamos assim, da equação, envolve uma função m de xy dx, o outro trecho, a outra parcela dessa equação, n também de xy, outra função de xy, tá? dy. Então, tem essas duas formas de apresentar, e dá no mesmo. Então, a equação diferencial, essa daqui, ó, essa equação diferencial é chamada de exata. Quando? Quando isso acontece? Ou em que termos isso acontece? Se existe uma função u de xy, reparem, viu? Uma função, prestem bastante atenção, pessoal, nas informações da aula de hoje, principalmente. Se existe uma função u de xy com a seguinte propriedade, olha só. A derivada parcial dessa função u em relação a x tem que dar quem? Tem que dar m de xy, que é a primeira parcela da nossa equação diferencial. A derivada da mesma função u de xy, só que agora, ó, em relação a y, tem que dar igual a n de xy. Tá certo? Beleza. Qualquer dúvida vocês falam, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho alguns trechos aqui que eu não vou me deter lendo, tá bom? Mas eu fiz questão de deixar aqui no PDF para a gente, para futuras pesquisas ou algum detalhamento, tá bom, pessoal? Mas eu estou resumindo nas minhas falas, tá? Para a gente ganhar tempo. Essa afirmação aqui, ó, se existe uma função u de xy tal que acontece a mesma coisa que eu falei antes, né? Só que aqui está mais detalhado, ó. Tal que acontece esses dois resultados, então você derivou ela em relação a x, deu m de xy, derivou a mesma, em relação a y, deu n de xy. Então, as curvas soluções da equação diferencial, dessa equação diferencial, estão contidas nas curvas de nível da função que a gente está considerando e está derivando ela parcialmente, para poder chegar nas funções parcelas m de xy e n de xy, tá certo? Então, quando a gente consegue descobrir que função é essa, u de x, acabou. Resolvemos nossa equação diferencial. Tá? E aí,
ela vai ficar igual a constante de integração. Esse C aqui é a constante, tá bom? À medida que você variar o C, vai aparecendo uma nova solução da equação diferencial. Repare que o primeiro membro aqui é uma função de xy, tá? Com as características analisadas. E no lado direito temos uma constante. À medida que você, para cada valor dessa constante, conforme a gente aprendeu no cálculo 3, pessoal, para cada valor dela, você vai gerar uma curva de nível. Tá bom? A gente vai ver isso na prática. Bom, isso aqui é a mesma coisa. Aqui está dizendo, aqui nesse outro tópico, está apresentando de uma outra maneira a mesma coisa que a gente viu antes. Bom, aqui está dizendo o seguinte. Aqui está falando sobre funções de classe C2. A função de classe C2, pessoal, é derivada, aliás, ela é contínua, duplamente contínua, né? Contínua, quando você deriva a primeira vez, aí ela fica contínua, aí deriva de novo, tá bom? Não tem problema com relação a isso. Então, o que é que acontece? A derivada parcial em relação a y e em relação a x, da mesma função u, ela é igual à derivada em relação a x e em relação, derivando primeiro em relação a x, depois em segundo lugar em relação a y, tá? Você derivou, trocou a ordem das derivações, ó, você vai obter uma identidade, tá? Isso aqui, a gente vê que a derivada primeira, pessoal, ela corresponde justamente a função m de x, y, tá? A derivada primeira em relação a x, ó, tá aqui, ó. Em relação a x é a própria m de xy. A derivada primeira no segundo membro dessa identidade aqui, ó. Tá aqui, ó. Segundo membro dessa identidade. A derivada primeira em relação a y e a segunda em relação a x. Deixa eu ver. Não, a primeira é isso mesmo. E a segunda em relação a x. Aí nós vamos ter o seguinte, ó. Essa mesma identidade lá para m e n, tá aqui, ó. Essa aqui é justamente a nossa função m. E essa aqui é a nossa função n. Quando você deriva o em relação a x, você obtém a m. Aí derivou algo em relação a y, achou a n. Aí aqui ele derivou de novo em relação a y. Aliás, no caso, derivou em relação a y e a segunda em relação a x. Isso aqui é só uma justificativa da condição que a gente chama de condição de Euler. Que ela diz o seguinte, olha só. Vamos cravar aqui o final desse desmembramento algébrico, para vocês entenderem. Uma condição necessária para que essa equação que a gente vem vendo aqui, ó, seja exata, é ela verificar essa identidade, ó. A derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. A gente já mostrou o desmembramento dela, então a conclusão é a seguinte: se você pegar a equação dessa forma aqui, derivar a primeira parcela em relação a y, a segunda parcela em relação a x, pessoal, e você notar que há uma identidade, que há uma igualdade, então a gente conclui que ela é exata, tá bom? Ela é uma condição necessária para ser exata a equação diferencial, tá? Não é uma condição suficiente, mas é necessária. Então, ou seja, verifique essa condição. E aí, para ela ser necessária e suficiente, você teria que analisar o domínio no qual a função está definida, tá? Mostra um exemplo na prática disso aqui. Vamos lá. Prestem atenção. Ó. Coloquei esse exemplo, pessoal, aqui. Vocês estão visualizando direitinho, não estão? Pessoal, alguma dúvida até agora? Aliás, eu vou perguntar se há alguma dúvida quando eu esboçar esse exemplo aqui, tá bom? Aí vocês me dizem aí, qualquer coisa eu explico. Pessoal, quem é a função... Mas eu vou querer a participação de vocês. Qual é a função, nessa equação diferencial todinha que eu coloquei aqui, tá? Qual é a função m de x e a função n de y? Aliás, m de xy e a função n de xy.
Pessoal, coloquei aqui então um exemplo que verifica a condição de Euler. Ó. Derivou m em relação a y e n em relação a x. Tá aí, ó. Realmente a gente vê aqui que corresponde, né? Ó. As nossas expressões batem, né? Os resultados, ó. Esse resultado é igual a esse outro, né? Ou seja, verificou-se a condição de Euler, ou o critério de Euler, para equações exatas. Ou seja, concluímos que essa equação é exata. Verificamos a condição necessária. Tá? Então, é o seguinte, essa equação aqui, ela é exata e, no caso, tá bacana para responder uma equação desse tipo de forma sem problemas, que não vai haver nenhuma restrição, nenhum problema, tá? Porque as funções envolvidas aqui, nessas parcelas, elas são funções contínuas na reta toda, né? Funções polinomiais aqui. Não tem nenhum racional aqui com restrição no denominador. Então, podemos dizer que a condição de Euler ela é necessária, não só necessária, como também suficiente. Vamos voltar aqui. Nosso texto. Pronto, colocamos um exemplo para esse caso, pessoal. Continuando com as nossas explicações, vamos lá. Aqui são exemplos, só que está na forma digitada de maneira que o computador entenda, né? Então, eu deixei aqui só para a gente... Eu esqueci de cortar, mas tá bom. Olha só, pessoal. Mais adiante, nesta sessão, veremos como resolver equações exatas. Quando a equação não é exata, certo? Verificou-se, não é exata. E aí, Edmar, o que é que a gente faz quando a equação não é exata? Então, será preciso pesquisar um fator de integração. Fator, pessoal, é um termo de multiplicação. Um termo não, na verdade, fator é um elemento de uma multiplicação, não é? Então, um fator de integração seria uma expressão que você multiplicaria a equação de ambos os lados para se tornar exata. É o que a gente vai ver. Certo? Bom, equações separáveis são exatas. Aqui é uma informaçãozinha extra para informar que toda equação separável, ela também é exata. Tá? Então, eu estou deixando aqui a justificativa disso aqui, tá bom? No texto, no PDF, para servir de aprofundamento e de detalhamento depois para vocês. Bom, mas vamos lá. A informação ficou, né? A gente já aprendeu a resolver uma equação separável. Então, toda equação separável é exata, mas o contrário não acontece. Nem toda equação exata é separável. A condição de Euler, em geral, não é suficiente. É o que eu acabei de falar, né? Em geral. Então, vai depender do domínio. Reparem nesse exemplo aqui, pessoal. Ó. Certo? Aqui é um exemplo em que, se você... Eu não vou fazer esses testes, né? Eu já expliquei como é que faz. Vocês já entenderam. Se você... Aqui, no caso, nós temos a m de xy. E nesse outro localzinho aqui, tá meio bagunçado, deixa eu limpar, né, aqui. Olha, aqui nós temos a m de xy, e aqui, multiplicando y', nós vamos ter n de xy. Beleza, pessoal? Repare que são expressões mn racionais, não é? Então, nesse caso aqui, se você fizer as contas, você vai chegar no mesmo resultado. Então, Edmar, verificou o critério de Euler? Verificou. Se você derivar, fizer del m e del y, você vai ver que vai dar igual a del n del x. Aí daí é o seguinte, pessoal. No ponto 00, né, ó o furo aqui, ó. No ponto 00, nós vamos ter que ela não vai estar definido o domínio dessa função no plano, tá bom? Dessas expressões no plano não está definida para 0, 0. Então, por aqui a gente já vê que a equação não é exata, tá bom? Só acrescentando aqui informações. Muito bem, então vamos entender como responder uma equação exata. Mas como resolver uma equação exata? Vamos lá. Equação exata de primeira ordem. Após resolvermos dois exemplos, ficará fácil de entender o caso geral.
Vamos pegar essa equação aqui, ó, tá? Quem é m? M de x, de xy. É essa expressão aqui. Aliás, é só o y, tá bom, pessoal? Repare que aqui nós temos dois termos, ó. O primeiro termo e o segundo termo, que é o que está multiplicando o y'. Então, nós temos que a m de xy é apenas y e a n de xy é quem? É x mais 2y. Certo? Para respondermos aqui essa equação, nós buscamos o quê? Nós buscamos uma u, tá? De xy para poder, então, cravar a solução. Então, nesse exemplo, quem é a nossa u? Aliás, quem é a nossa derivada parcial de u em relação a x? É y. Porque a derivada parcial de u em relação a y é a m de xy. Certo, pessoal? Tá aqui, ó. M de xy é y. E a derivada parcial de u, da mesma u, em relação a y, é a expressão lá de n de xy, tá? Que é que está multiplicando, ó. X mais 2y, que está multiplicando y'. Tá aqui, x mais 2y. Integrando a primeira identidade em x, olha só o processo, viu? Identificou quem... Vamos lá, Edmar. Identifiquei quem é a del y, aliás, del x, que é y, beleza. Identifiquei quem é del y, tá aqui, que é x mais 2y. O que é que a gente faz agora? Você vai escolher uma dessas duas aqui, tá? Para integrar ela. Vamos escolher a primeira. Aliás, isso mesmo, vamos escolher a primeira. Vamos integrar, pessoal, essa primeira igualdade aqui, ó. Em ambos os lados, vamos integrar ela em x, tá bom? Qual é a integral de del u del x em relação a x, ou seja, dx, a diferencial dx? É apenas u. Vocês concordam? Porque aqui já é a derivada, ó, parcial em relação a x. A integral não é o inverso da derivada? Então, a integral de du del x é u, tá? E qual é a integral, pessoal? Integral de u dx, aliás, de y dx. A integral de y em relação a x é yx. Vocês concordam? Nesse caso, y é constante, tá bom? Lembre-se que aqui nós estamos com a derivada parcial à esquerda. Então, y é em relação a x. Y é constante. A integral da constante é a constante multiplicado pela variável da diferencial. Nesse caso, dx. Está aqui, ó, yx. Mais quem? Mais a constante de integração. Edmar, que constante de integração esquisita é essa? A constante de integração aqui também é uma função h de y. Ora, se é função, como que é constante? É porque é função de quem? De y. E y é constante nesse caso. Então, podemos cravar uma constante de integração em função da constante y. Tá bom? Onde y é uma função, onde h de y é uma função de y ainda desconhecida. Vamos ao processo de descobrimento dela, né? Derivando este candidato em y. Olha só, pessoal, vamos derivar a função que nós acabamos de integrar. Nós integramos del x igual a y e obtivemos isso, né? Repare que a u, ela está na sua forma, né, que a gente quer. Não tem nenhuma diferencial nela. Então, a gente agora vai derivar ela. Como assim, Edmar? Nós acabamos de integrar, vamos derivar? Sim, mas nós integramos ela em x, agora vamos derivar em y. Entenderam aí a lógicazinha? Derivando ela em y, pessoal, nós vamos obter o quê? Ó? Derivada de u em relação a y é del y. Se eu vou derivar em relação a y, vamos derivar os dois membros, né, pessoal, dela. Derivada
derivada da soma, soma da derivada, né? Então nós temos aqui derivada de yx, vai ficar só x, né? Repare que agora x passa a ser constante, né? Nós estamos derivando em relação a y. Então, y desaparece, fica só o x, né? Fica só a constante que está multiplicando o nosso y. E h de y vai passar a ser quem? H' de y. Tá? Eu não sei ainda quem é essa minha y de x, então eu coloco só esse apóstrofozinho aqui para dizer que já está derivada ela, tá bom? Muito bem, chegamos nessa expressão aqui, ó. O que a gente faz agora, Edmar? Pessoal, quem é essa expressão, ó? du, del y. Não é isso aqui, ó? A nossa segunda expressão dessa meia-chave? Então, a gente vai igualar, ó. A gente vai igualar, ó, olha só. X mais h' de y igual a x mais 2y. Olha só que coisa. Tá? Muito bem. Repare que aqui a gente pode cortar x no primeiro membro com x do segundo, né? Vai ficar quem? Vai ficar h' de y igual a 2y. Tá aqui, ó. Certo? E agora, Edmar? Bom, pessoal, agora a gente vai... Aqui nós não paramos aqui na derivada de y, né? A galinha é uma derivada, né, pessoal, em relação a y. Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos integrar em relação a y. Integral de h' de y é h de y. Tá? Integral de 2y é y ao quadrado, mais a constante de integração C1. Beleza? C1 é um número real, tá bom? Acabou, pessoal. Tá respondido, ó. Nós acabamos de descobrir quem é h de y e agora a gente vai substituir onde, Edmar? Aqui, ó. Olha só. Tá meio rabiscado, pessoal, mas eu acredito que vocês vão entender direitinho. Ó. Lembra que na hora que a gente integrou, no comecinho do nosso processo, na hora que a gente integrou a primeira em relação a x, não apareceu de forma límpida, né, a nossa função u? Observaram isso? Pois nós vamos retornar a ela quando descobrimos h de y. E foi o que aconteceu. Acabamos de descobrir quem é h de y. Tá aí, ó, h de y. E a gente vai substituir, ó. A gente substitui onde tem h de y, a gente vai colocar quem? Y ao quadrado mais C1, né? Aqui em h de y, juntamente com y vezes x, tá certo? Bom, feito isso, nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos recair nisso aqui, ó. Olha só, nós vamos recair nisso. A nossa u, pessoal, será igual a x vezes y. Ah, meu Deus. O mouse tá com um probleminha aqui. Quando escreve no PDF dá esse problema. Olha só, nós temos o pessoal tá meio ruim de aqui. Eu estou escrevendo no PDF, tá bom? Com a caneta digitalizadora, mas eu acredito que vai dar para entender. X vezes y, tá? Mais h de y. Quem é h de y? É o que nós acabamos de descobrir. H de y é y ao quadrado mais a constante de integração C1. Tá bom? Tá aí, ó. Certo? Só que nós temos o seguinte, esse mais C1, a gente vai passar... detalhe, pessoal, isso aqui é igual a zero, tá bom? A gente vai pegar esse mais C1, passa para o segundo membro, nós vamos considerar então, esse U como sendo xy mais y quadrado igual a menos C1. Só que menos C1 a gente pode chamar de C, tá bom?
E aí, no meio dessa expressão, nós vamos ter aqui a expressão algébrica que diz respeito à nossa solução, tá? Sem o C. Bota o C do outro lado, porque o C aqui vai ser justamente a curva de nível, tá? A família de curvas de níveis que a gente vai obter como soluções da equação diferencial. Aqui está respondida já. Você descobriu e substituiu aqui, ó, voltando, está respondida a equação diferencial, tá certo? E aí, a plataforma, ela plotou as curvas de nível dessas soluções, tá bom? Olha só, nós temos aqui as curvas de nível, são diversas hipérbolas, elas vão gerando diversas hipérbolas. Para cada valor de C, há um corte na superfície, lá em cima, tá? Lembrem-se que isso aqui, pessoal, é a expressão que gera uma superfície, viu? Yx mais y ao quadrado igual a C. Então, essa expressão anterior, ela gera uma superfície. Tá aqui, ela gera uma superfície, tá bom? Aí, para cada valorzinho de C, é um corte que você faz na superfície. Cada corte na superfície gera o quê? Gera uma curva de nível, tá bom? E aí, quando vários cortes na superfície, vai gerar várias curvas de nível, tá? Uma sobre a outra, só que quando projeta isso no plano, aparece esse desenho, tá bom? Então, cada conjunto, para cada valor de C é uma curva de nível e, consequentemente, uma solução da nossa equação. Aqui ele apresenta outro exemplo, que eu deixo aí, esse exemplo aí para vocês analisar. E tá aí a curva de nível dele, tá, pessoal? Muito bem. Perguntazinha que não quer calar, pessoal. Olha, pessoal. Bom, esse processo que nós usamos para responder esse exemplo, inclusive ficou outro exemplo, né, para analisar, mas aí já está resolvidozinho, vocês já entenderam a ideia, como acabaram de me dizer. Tá aqui o método geral, tá bom? O método geral é o que a gente acabou de ver, ó, tá? Todo o processo que nós fizemos, aqui é a forma geral dele, apresentada, tá bom? Tá aí. E aqui no final, a expressão que vai gerar a família de curvas de nível. Muito bem. Abre aqui. Bom, aqui tem... Eu coloquei também exemplos feitos no punho, né? Eu fiz de caneta e escaneei e coloquei aqui, tá? Olha o exemplo. Esse exemplo aqui eu mostrei para vocês no início, na lousa digital, na lousa, né, interativa. Tem outro aqui. Esse exemplo aqui, a plataforma apresentou, eu apenas destaquei aqui, não é exata, né? Verifique a condição de Euler, ó. Verificou a condição de Euler, mas não é exata, tá bom, pessoal? Justamente por conta do domínio, ó. No ponto 00, ela não está definida, então, bom, aí não é exata. Aqui é o exemplo que a gente acabou de ver, eu detalhei mais aqui também, para ficar melhor para vocês verem, ó, pessoal. O outro exemplo também detalhei, beleza, muito bem. E aqui coloquei umas questõezinhas para pegar esse tópico, tá bom? Beleza? Pronto, pessoal, esse outro tópico é o que é um fator de integração. Vamos entender aqui fator de integração ou fator integrante, que dá no mesmo. Certo? Tá aqui equações de primeira ordem exatas e critério de Euler, a gente verificou aqui, né? Elas são exatas se verificar o critério de Euler. Tá certo? Bom, aqui nós temos um exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, a modificação. Peraí. Muito bem, nesta seção vamos tratar de equações que precisam ser modificadas para tornarem-se exatas. Entenderam aí a ideia? Como é, Edmar, que eu faço uma modificação na equação diferencial, ela verificou o critério de Euler, mas ela não é exata. Como é que a gente faz isso? A gente vai atrás, a gente vai entender como que a gente faz, tá? Vamos atrás do fator de integração. Bom, tá aqui um exemplo, certo? Vamos pegar essa equação diferencial aqui. Essa equação diferencial está naquela forma que a gente apresentou. M de xy tá aqui, ó.
é essa expressão, tá? Toda que não está multiplicando y'. Nesse caso é y sobre x menos 1. E quem é a n, Edmar? N, pessoal. Repare que o y' está sozinho, não tá? Nesse caso aqui, como o y' está só, supõe que tem 1 multiplicando o y'. Esse 1 é a nossa função, aliás, nossa expressão n de xy. Só que é constante, né? Nesse caso. Mas não podemos chamar de n de xy, mesmo assim. Essa equação não é exata, mas torna-se exata após multiplicarmos toda ela por x. Esse x a gente vai chamar de μ de x, que é um fator de integração. Isso chama-se fator de integração. Então, a gente multiplicando essa equação toda por μ de x, no caso, μ de x sendo x, né? Nós vamos recair numa equação exata. Tá aí, ó. Se eu multiplicar, pessoal, a expressão aqui, vocês vão ver o que é que vai obter, ó. Olha só. X, aliás, eu vou explicar a maneira que eu modifiquei aqui, que eu acredito que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Observem que eu estou isolando essa expressão aqui em função de y. Repare que aqui tem y sobre x. Eu coloquei aqui y sobre x, tá bom? A expressão que não depende de y, eu coloquei para o segundo membro. Tá aqui, ó. Que é quem? Menos 1, que passou a ser 1, tá certo? E o nosso y' eu repeti, tá? Agora vamos pegar μ de x e multiplicar por toda essa equação, tá bom? Edmar, pode fazer isso? Posso, porque são equações equivalentes. Então, vamos lá. X vezes y sobre x, pessoal, cancela os x, né? Vai ficar só quem? Só y. E x vezes y' vai ficar xy', certo? Agora, x vezes 1, x. Beleza? Observem agora uma coisa, por gentileza. Pessoal, y mais xy', na verdade, é integral do... Aliás, é derivada do produto. Tá? Tá aqui, ó, derivada do produto. Observe que y é função de x. Tá? Então, reparem. Derivando esse produto aqui, ó, eu coloquei aqui xy e um apóstrofo aqui em cima, tá bom? O linha. Se você derivar em relação a... Aliás, derivando esse produto aqui, nós vamos ter o quê? Derivada de xy, tá? Aqui, considerando o x como sendo a variável, nós vamos ter o quê? A y, não vai, pessoal? Derivada de xy é y, quando o x é variável. Agora, na verdade, a derivada do primeiro vezes o segundo, né, já que é do produto, é outra maneira de explicar o seguinte. Derivada do primeiro vezes o segundo, derivada de x é 1, né? 1 vezes y, y. Derivada do segundo vezes o primeiro. Agora, ó, derivada de y é y' vezes o primeiro, vezes x, tá bom? Bom, tô só detalhando uma coisa que vocês já estudaram no cálculo. Essa expressão aqui é igual a essa. Então, essa daqui, ó, que é a mesma, né? É igual à mesma. É igual ao x, certo? Feito isso, a gente faz o quê? A gente vai integrar em relação a x. Integral da linha é a própria expressão que está dentro, né? xy, tá bom? Desaparece o linha. Que é a derivada, né? Integral da derivada é a própria função. Integral de x é x² sobre 2 mais a constante de integração. Tá bom, pessoal? E agora, Edmar? x² sobre 2 a gente traz para o lado esquerdo. Por quê, Edmar? Porque a gente vai deixar a constante de integração sozinha do lado direito. E aí, ó, ela veio, ó, com sinal trocado, né, pessoal? Reparem, viu? x² sobre 2 vem para o lado esquerdo, menos x² sobre 2. E xy a gente repete. Sobrou só quem do lado direito? O c, constante de integração. Só que quem é xy menos x² sobre 2? É a nossa u de xy. Está respondida a equação. Beleza?
Ah, quer dizer que nós tínhamos uma equação que não era exata, verificava-se. Aliás, nesse caso nem verificava a condição de Euler, né? Se você derivar aqui, você vai ver que não vai verificar. Bom, não é exata, certo, pessoal? E nós obtivemos, a partir da multiplicação de um termo específico, de uma expressão específica, nós chegamos numa equação exata e respondemos ela, certo? Edmar achou uma equação exata e resolveu de outra maneira? Foi. Resolvi de outra maneira, pessoal. Eu resolvi usando... Entendeu, né, Gisela? Eu resolvi utilizando a ideia de produto, ó, da derivada do produto, tá bom? Como é que faz isso, Edmar? Como é que faz isso? Resolvendo, colocando a derivada do produto. Repare que eu peguei essa expressão inicial, pessoal, e transformei nessa, ó, tá? Que expressão é essa? Essa expressão é um termo em função de y e a y', e o termo que envolve y'. E o que sobra é, Edmar? O que sobrou 1, não foi? Estava menos 1, passei para o outro lado, ficou 1. E se tivesse x, Edmar? Alguma expressão envolvendo x no lugar desse 1, poderia passar para o segundo membro? Poderia. Poderia, tá? Passa para o segundo membro tudo que não for em função de y. Certo, pessoal? Passei para o segundo membro. Nesse caso era só o 1. Estava menos 1, foi 1, né? Tá? Lembrando de trocar o sinal, né? Pronto. O que sobrou do lado de cá... Você faz o que com o que sobrou do lado de cá? Multiplica pela constante de integração, nesse caso é x. Aí você vai chegar fatalmente na derivada do produto. Organiza, porque aí vai ficar fácil, né? Colocando essa expressão aqui como sendo na derivada do produto, pessoal, a integração fica bem facinho, né? Olha só, deu só xy. E integra o segundo membro, acabou. É uma maneira rápida de resolver a equação exata. Pronto, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tá aqui as curvas soluções dela. Foi plotado aqui na plataforma Exatas. Pessoal, o que eu acabei de multiplicar nessa expressão foi o fator de integração. Tá? O fator de integração, ele é definido da seguinte maneira. Ó, seja μ, letra grega, né? Seja μ uma função não constante. Se a equação diferencial... Tá aqui nossa equação diferencial. Não foi exata. Olha só, viu? Você vai usar o critério, a constante aliás, você vai usar o fator de integração para equações não exatas. Ela é não exata, mas quando multiplica essa função μ pela equação inteira, se ela se tornar exata, e para saber se ela se tornou exata, basta aplicar o critério de Euler, informaçãozinha extra aí para vocês, dizemos que μ é um fator de integração da equação. Pronto. E aí, Edmar, feito isso, aí resolve como a gente acabou de resolver nesse exemplo anterior, tá bom, pessoal? Então, reparem que é bastante didático dar aliás, explicar não em todos os casos, né? Mas nesse caso aqui foi bastante didático. Você dá um exemplo, tá? Resolver e depois ir para o caso geral, né? Isso é bastante didático. Se existe μ de x, repare que μ aqui, pessoal, é uma função de x apenas, tá bom? Se existe μ de x, fator de integração dessa equação, então μ de x é solução dessa equação diferencial aqui, ó. Tá aqui, ó. μ' sobre μ. Nós temos aqui, ó, μ', um quociente, μ' sobre μ, igual a quem? Igual a derivada parcial de m em relação a y, que a gente já estudou, menos, isso pertence à fórmula, tá? Menos derivada parcial de n em relação a x, tudo isso dividido pelo termo n, o n, tá bom? Isso se você estiver indo atrás de um fator de integração que dependa apenas de x, tá? Edmar, e se eu quiser ir atrás de um fator de integração que dependa apenas de y? Resolve o problema? Resolve, pessoal. Olha, reparem, viu? Para você resolver uma equação exata, aliás, para você obter a equação exata, ela não é exata, mas você está atrás de um fator de integração para torná-la exata,
tanto você pode ir atrás de um fator de integração em função de x, mi de x, como uma mi de y. Só que a expressão para mi de x é essa, tá? Derivada de m em relação a y menos derivada de n em relação a x dividido por n. Ao passo que a derivada parcial de... se você estiver atrás de uma função mi de y, pessoal, a expressão a ser utilizada é essa. Mi linha de y. Oh, meu Deus, que tá bagunçado aqui, porque eu tô escrevendo no PDF. Bom, eu vou apresentar logo ela aqui. Eu queria colocar em paralelo, mas não deu. Vamos lá. Isso no caso, né, do fator de integração em função de x. Olha só, se existe fator integrante não nulo, tá aqui, do tipo y, aliás, mi igual a mi de y, nesse caso só depende de y, então mi de y é uma solução dessa equação diferencial aqui, ó, tá bom? Ou seja, repare que lá na anterior estava mi linha de x sobre mi de x. Aqui está mi linha de y sobre mi de y. Certo? Se você conseguir achar um fator de integração em função de y, resolve o problema também, tá bom? Eu já testei, você resolve o problema também. Você vai atrás em função de x. Achou? Pronto, resolveu. Certo? Se achar mais conveniente ou achar mais fácil ir atrás de um em função de y, vá atrás também, resolve o problema. Se você não achar nenhum dos dois casos, aí a gente vai ter problemas e eu vou explicar qual é o problema. Bom, então tá aqui. Bom, finalizando esse tópico, pessoal, o fator de integração envolvendo y, a expressão do segundo membro é diferente, ó. Enquanto lá estava del m del y, aqui está del n del x menos del m del y. Inverteu, ó, inverteu. E quando você inverte, no denominador não aparece a n, aparece a m, tá bom? Certo? Então, só para deixar claro isso. Agora, o seguinte. Olha, pessoal, no caso de equações lineares, y', a gente já estudou esse tipo de equação, viu? Equações lineares, y' igual a de x, y, mais b de x. Esse tipo de equações, pessoal, de equação, admite fator de integração mi de x, olha só, tá? Mi de x, no caso aqui é mi de x, tá? Não mi de y. Então, mi de x igual a exponencial da integral de menos a de x dx, tá bom? Esse fator de integração é o fator de integração para esse tipo de equações aqui. Equações lineares, tá? Nesse caso, para as equações lineares, repare aqui que a função do fator integrante está em termos de x. Você não vai fazer em termos de y, porque nós temos que o y está multiplicando. Você vai pegar o fator o termo que está multiplicando o y, tá bom? Nesse caso é o a de x. Então você não vai fazer para b de x, tá bom? Então você não vai conseguir para esse caso um fator integrante em função de y. Você vai pegar em função de x. Bom, tá aí. Que ele prova esse resultado, né? Então vamos adiantar. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo aqui que vamos investigar aqui um fator de integração, certo? Por um caso do exemplo específico dessa equação diferencial xy ao cubo mais yx vezes y' igual a zero, tá? Então, usando o critério de Euler, se o fator integrante dessa equação diferencial aqui depende só de x, pessoal, isto é, mi igual a mi de x, ou só de y, tá? Ou vamos verificar se ela depende das duas variáveis, ou seja, mi de xy, tá? Como é que a gente faz isso, Edmar? A gente faz isso supondo, primeiramente, que o fator de integração depende só de x, tá? Mi de x.
E aí o que é que a gente faz? A gente pega o critério de Euler, ó. Pegando o critério de Euler, pessoal, aqui, primeiramente você multiplica μ por essa expressão, tá? μ de x apenas, multiplica pela expressão e aplica o critério de Euler, ó. μ, quem é μ? É justamente xy ao cubo, tá? E, aliás, o m, né? O m é xy ao cubo e o n é yx, tá aqui, ó, o n, tá? Esse μ a gente está multiplicando separadamente por essas expressões. E vamos pegar essa igualdade aqui, ó, considerando já o válido critério de Euler, tá bom? E aí, pronto, derivada parcial em relação a y, que a gente já viu antes, né? Em relação a x, tá? Pega-se essas derivadas parciais e desenvolve aqui, ó, tá? Desenvolve tudo direitinho, ambos os membros. Pronto, desenvolveu, chegou nessa expressão. Aí o que é que a gente faz? A gente vai isolar μ no segundo membro, né? Porque ele recaiu no segundo membro. A gente isola μ, deixa μ' no primeiro membro, tá? É que é só expressões numéricas, tá? Aliás, expressões algébricas, utilizando as derivações. Aí o que é que a gente faz? Repare que aqui tem, nós chegamos nesse caso 3xy μ, né? Menos μ. Colocando o μ em evidência, ficou quem? Ficou 3xy, tá? No lugar de menos μ, ficou menos 1, tá bom, pessoal? Esse μ desce dividindo o μ', tá aqui, ó. E esse x desce dividindo a expressão entre parênteses, tá aqui. Certo? Repare que nós chegamos em μ' sobre μ. E chegamos numa expressão que depende de quem? Essa expressão depende só de x, pessoal? Ela não depende só de x, ó, porque tem um y aqui. Então, o problema tá aqui. Como buscando esse fator de integração, essa expressão, aliás, né? Para um fator de integração envolvendo só o x, nós recaímos numa expressão que envolve x e y. Certo? Agora, fazendo o teste, né? Supondo que seja um fator de integração em função de y apenas. Faz o mesmo processo, tá? Só que na hora de derivar, você vai considerar que esse μ aqui é função de y e não mais função de x, como no primeiro caso. Faz todo o processo de derivação, del y, del x no segundo membro, tal. Faz os isolamentos e coloca y', aliás, μ' sobre μ. Beleza? Olha a expressão que a gente obteve, ó. Também uma outra expressão, só que também em função de y, de x e de y. Né? Olha o y aparecendo aqui. Então, portanto, pessoal, estamos diante de um fator integrante que depende de x e y. Um fator integrante só em função de x a gente não vai achar. Nesse exemplo, olha, quando isso acontece, o que é que a gente faz? A gente tem que fazer uma manipulação algébrica. Tá? Nesse exemplo, nem sempre dá certo. Nesse exemplo aqui, a manipulação algébrica faz o seguinte, ó. Colocamos o xy em evidência. Aqui está y, aliás, xy ao cubo. Aqui está xy multiplicado por y', né? Colocamos xy em evidência, ó. O que sobrou? Sobrou y ao quadrado mais y'. E repete o igual a zero, né? Significa que multiplicando nossa equação pelo fator integrante, qual é o fator integrante nesse caso? Ó? É 1 sobre xy. Então, o fator de integração não vamos obter nem dessa expressão, primeira que achamos, nem da segunda. Fator de integração nós obtivemos fazendo uma manipulação algébrica. Bom, você tem que buscar alguma manipulação para poder achar esse fator de integração, tá? Então, aqui repare que o detalhe foi colocar justamente esse fator comum de x na evidência. Observe, pessoal, que se você dividir ambos os membros, né, por xy, é a mesma coisa de multiplicar 1 sobre xy, né, ambos os membros. E você vai recair em quê? Você vai recair, pessoal, numa equação separável. Olha só.
Quando você divide, vai desaparecer o xy, não vai? E você vai obter que equação agora é equivalente a ela. Nós vamos obter a equação equivalente em y² mais y' igual a zero. Facilmente de resolver, porque se trata de uma equação separável. Exata e separável, tá bom? É bastante simples. Bastaria pegar o y², passar para o segundo membro e usar o quociente, né, dele. Então, resolveria facilmente. Pessoal, vamos aqui a um exemplo, tá? Mais um exemplo. Fator de integração, ou fator integrante, dessa equação linear aqui. Vamos entender qual é o fator de integração. Como se busca um fator de integração? Nós temos que m é igual a x menos y, né, pessoal? Tá aqui, ó. E quem é o n, hein, pessoal? Como não tem ninguém multiplicando o y', né? O n é 1, ó. Tá bom? A nossa n de xy é 1. É constante, né? Como essa equação é linear, realmente a gente vê que ela é uma equação linear, já estudado anteriormente, dessa forma aqui, ó. Olha só a forma dela, viu, pessoal? Seu fator de integração só depende de x. Repare, Edmar, se eu quiser responder essa equação utilizando o fator de integração dependendo de y, medir y resolve? Não vai resolver, pessoal. Não vai resolver, tá? Não é sempre que dá certo. Então, você vai ter aqui, dependendo da equação, você pode achar o fator de integração em relação a y também, que resolve a equação. Em x ou y, resolve a equação, tá bom? Nesse caso, para equações lineares, você não vai achar em função de y que resolva. Nesse caso, o fator de integração, a gente obteve, né? Que ele depende de x apenas, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, como é que a gente vai achar o fator de integração, propriamente dito? Tem dois métodos para achar, né, pessoal? O primeiro método é você considerando que ela vai ser uma função de x, só de x, né? Tá? Quem quiser, como exercício, pode testar e buscar um em função de y, para ver o que acontece, tá bom? Ver se você consegue resolver a equação. E achar um fator de integração para esse caso, tá? Como a equação é linear, eu apresentei para vocês, né, que é em função de x. Muito bem. Como é em função de x, então a expressão usada é del_m del_y menos del_n del_x sobre n, tá? Repare, pessoal, derivando m em relação a y, tá aqui, ó, viu? Vamos derivar m em relação a y, vai dar menos 1, concordam? Ó? X menos y derivando em relação a y, o x passa a ser constante. O derivada da constante é 0. Menos y, a derivada de menos y vai dar menos 1. Né? Ó, tá aqui. Esse menos da expressão a gente repete. Ó, menos. Derivando agora n em relação a x. Ó. Quem é n, pessoal? N não é 1? Derivada da constante não é 0. Então a derivada de n em relação a x é 0. Ó. Tá aqui, repetimos, tá bom? Agora o seguinte, embaixo tem que colocar n, Edmar. Tem, muito bem, só que quem é n? N não é 1, então onde tem n colocamos 1. Dá quanto isso aqui, pessoal? Menos 1, oi? Alguém falou? Ó, menos 1 menos 0 sobre 1 dá menos 1, né, pessoal? Acabou, Edmar? Não, não acabou. Nós achamos, por enquanto, uma expressão, pessoal, nós achamos uma expressão aqui, ó, em que mi é solução. Nós chegamos na equação diferencial em que mi é solução. Edmar, que equação diferencial é essa que eu não vi ainda? Que o mi de x é solução. Tá aqui, pessoal. Basta você pegar, ó, mi' de x sobre mi de x igual a menos 1. Olha aqui, ó. Mi' de x sobre mi de x é a mesma coisa de 1 sobre mi de x, né, pessoal? Multiplicando por mi' de x, tá? Igual a menos 1. Isso é uma equação diferencial, né? Equação diferencial e simples de resolver nesse caso, né?
nós temos aqui a equação diferencial em que mi de x é a solução. Vamos achar mi de x. Esse mi de x solução é justamente o fator de integração. Tá? Então, observe. Ó. Integrando ambos os lados em relação a x, nós obtemos o quê? Que a integral de 1 sobre mi de x é ln de mi de x. Tá bom, pessoal? Integral de menos 1 é menos x. E a constante de integração estou chamando de k, tá bom? Menos x mais k. Agora o seguinte, o que a gente faz, Edmar? Aplicando a exponencial em ambos os lados, nós vamos ter o quê? Exponencial de ln de mi de x é mi de x. Exponencial dessa soma aqui, pessoal, olha só, é exponencial de menos x vezes exponencial de k. Tá bom? Bom, daqui é o seguinte, exponencial de k é uma expressão que vai nascer a nossa constante de integração, que é c, ó. Multiplicando quem? Multiplicando exponencial de menos x, tá aqui. Ou seja, mi de x é c exponencial de menos x. Pronto. Essa é a nossa constante de integração. Tá bom? Outra maneira de obter de achar a constante de integração, ou fator integrante. O nosso mi, né, no caso. Não é constante de integração, lá vai. Estou confundindo bife à milanesa com bife ali na mesa. Olha, pessoal, maneira de achar o fator integrante, fator de integração, tá? Não é fator de integração ou fator integrante. Em se tratando de equações diferentes lineares, olha aqui, você já pode usar direto isso, tá bom? Esse é o fator de integração. Aí, né? Quem é o A, pessoal? Aqui eu estou falando, estou buscando o fator de integração de outra maneira, tá bom? Quem é o A de x? Olhando para essa expressão, né? Ó, vamos para a equação inicialzinha, para a gente entender. Quem é o A de x? Não é menos 1? O A de x, pessoal, é... Opa, não, peraí, Edmar. O A de x vai ser 1. Bom, eu não exibi isso, mas é o seguinte, pessoal, olha só. A nossa expressão, ela tem essa cara, ó, y', tá bom? Igual a de x vezes y mais b de x, tá bom? Nesse caso aqui, específico, particular, você teria que, para você identificar quem é o a de x e o b de x, pessoal, você teria que passar tudo para o segundo membro, tá bom? Toda a expressão do segundo membro e deixar apenas y' no primeiro membro, ó. Seria assim, ó. Ficaria y'. Aí aqui, ó, esse parêntese ia passar para o segundo membro. Ficaria como? Ficaria y, né? Ó. Olha só. Menos y para o segundo membro fica y, né? Trocando o sinal. X vai ficar menos x. Então, nossa expressão seria essa. Quem é o a de x? O a de x é o termo que está multiplicando. Aliás, é o coeficiente de y. Que é quanto? Não tem ninguém multiplicando y, então é 1, né, pessoal? Você vem aqui, o a de x não é 1, então no lugar de a de x você bota 1. Repete o sinal de menos. E aí, ó, nós vamos ter o quê? Que a exponencial será, que é de integral de menos a de x dx, vai ficar exponencial da integral de menos 1 dx. Só que menos 1 dx é menos x mais k, não é? Essa integral do expoente, ó, pessoal. Tá aí, ó. Tá? Exponencial de menos x mais k é exponencial de menos x, tá aqui, multiplicado por exponencial de k. Só que exponencial de k a gente não chamou de c. Ou seja, tá aí, ó. Tá? Constante de integração. E para responder, pessoal, a gente procede como a gente já viu antes, tá bom? Multiplica toda a equação por esse fator de integração e recai na equação exata e resolve como a gente já aprendeu a resolver a equação exata. E aqui eu coloquei coloquei aqui, pessoal, exercícios para esses exemplos que a gente acabou de ver, para ficar justamente bem divididozinho, tá bom? Travou aqui, eu vou finalizar agora. Pronto, tá bem divididozinho. Coloquei aqui uns exercícios e coloquei também os links, tá bom? Para você achar a equação na plataforma. Tá? Aqui eu coloquei aqui só, né, a título de aplicação, exemplos ligados à ecologia, demografia,
Demografia é relacionada à densidade demográfica, tá bom? Olha só, ecologia, demografia, economia, tá bom? Equações lineares, pessoal, de primeira ordem, gerais, elas resolvem problemas desse tipo, tá bom? E problemas semelhantes relacionados a essas áreas aqui, tá certo? As equações diferenciais, pessoal, elas têm muito caso particular. Particular geral, entendeu? Geral para uma determinada área, só que particular do ponto de vista das equações diferenciais em si. Tá? Então, equações desse tipo... Viu? Soluções que resolvem problemas específicos das ciências. Vai ter equações gerais, só que para esses casos específicos da ciência. Então, é muito caso particular no estudo das equações diferenciais. Eu estou deixando aqui a título de informação para vocês, um textozinho a mais para vocês lerem, tá bom? Cuja análise é simples de ver. Olha, pessoal, existem equações que são chamadas de equações de Bernoulli. Os Bernoulli formaram uma família de matemáticos e físicos, cientistas, tal, e fizeram diversas descobertas sobre matemática e suas aplicações. Então, aí chamamos de equação de Bernoulli, uma equação diferencial de primeira ordem que tem essa cara aqui, ó. Tá bom? Y' igual a de xy mais b de x, y elevado a r, onde esse r é um número real, tá bom? Esse expoentezinho do y é um número real. Tá? Então, esse tipo de equação chama-se equação de Bernoulli. Como exemplo, ó, aliás, não. Aqui ainda não é um exemplo. Aqui é mostrando o seguinte, que se você pegar a equação de Bernoulli e acrescentar esse termo aqui, ó, repare que pegamos a equação de Bernoulli e acrescentamos esse primeiro termo aqui. Se você acrescentar esse termo independente aqui, a equação já deixa de ser de Bernoulli, tá bom, pessoal? Então, a equação passa a ser chamada equação do tipo Riccati. Não é objeto do estudo nesse momento. Bom, tá aqui um exemplo da equação de Bernoulli, ó. Nós temos aqui um termo envolvendo y isolado, né? Um termo envolvendo y, e temos um termo envolvendo y quadrado. Então, aqui é um tipo de equação de Bernoulli. A solução gráfica está aqui, para esse caso, tá bom? De equação de Bernoulli. E estou deixando aqui a solução conceitual para esse exemplo, tá bom? Que para vocês entenderem como é que resolve a equação de Bernoulli, estou deixando o exemplo, tá? Bem discriminadinho, beleza? É para vocês estudarem. Aqui eu estou destrinchando, estou deixando aqui, tá bom? Eu estou abrindo um cálculo do exemplo anterior. Tá? Ele faz uma manipulação algébrica lá, e aí eu tô deixando destrinchado para vocês. Ó. Um detalhe lá que se você não entender isso, você não vai entender como é que resolve. Então, estou deixando aqui. Certo, pessoal? E o método para resolver equações de Bernoulli, é um método geral de resolução. Aliás, aqui está apresentando um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó, que eu destrinchei aqui, utilizando colírio de caneta, né? É um exemplo de uma equação de Bernoulli separável. Também é separável, é mais simples de resolver. Só que existe um caso aqui que não é separável. Está aqui um exemplo de uma equação de Bernoulli que não é separável. Repare que tem um termo que envolve o y, tem um termo que envolve o y quadrado. Esse quadrado do y é o nosso r lá. Tá? É o r. Como se resolve isso? Está aqui, você tem que fazer uma mudança de variável, tá bom? No caso, vai envolver uma variável z. A mudança de variável feita, pessoal, ela está baseada, que está aqui o exemplo. Primeiro ele dá o exemplo, né? Eu gosto muito dessa plataforma porque ele dá primeiro o exemplo. E aí vai para o caso geral, na maioria das vezes. Tá, é solução gráfica, só para apresentar isso aqui, ó. E aqui é o resultado. Aqui é o caso geral
de se resolver uma equação de Bernoulli, tá bom? Ele chama de truque, né? O truque de substituição, de mudança de variável para você resolver uma equação de Bernoulli. O truque é isso aqui. A prova, a demonstração desse resultado é bastante... envolve só conhecimentos de cálculo simples, tá? É só derivação utilizando a regra da cadeia. É bem simples. Aí você vai ver que vai encontrar o critério, tá? De Bernoulli. Tá aqui a mudança chamando Z igual a 1 menos R. Quem é o R? No nosso exemplo anterior, o R não é 2, pessoal? No exemplo anterior, o R é 2. Olha só. Quem é o Z? 1 menos 2 dá menos 1. Então, o Z, nesse caso, a substituir seria, como ele fez lá, né? Seria y elevado a 1 menos 2, só que 1 menos 2 não é menos 1. Pronto. Esse é o macete. No lugar do... lá, a substituição que seria feita seria Z igual a y elevado a menos 1. Aí deriva isso aqui usando a regra da cadeia e pronto. Resolve a equação de Bernoulli. Tá? No final das contas, você vai ter que voltar à variável inicial, a variável y. Para voltar à variável y, é só pegar o contrário da potenciação, não é radiciação, que é 1 sobre 1 menos r. Ó. Pronto. Isso aqui, eu coloquei umas questõezinhas sobre esse caso. Pessoal, nossa aula está finalizada, tá? Hoje nossa aula passou uns 20 minutos a mais, porque os tópicos hoje foram maiores, tá bom? E aí, mas deu para destrinchar bastante a contento. Pois valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Até mais.